proposta aqui hoje é a gente trazer atualizações da Fabip Biotech, tanto em relação ao produto destinado ao mercado bovino, como também um novo segundo produto que já está em desenvolvimento para o mercado de pequenos animais, PET, e também um terceiro assunto que vocês, na Fabip Biotech, abriram uma frente muito assertiva de investigação de potencial de mercado nos Estados Unidos para esse segundo produto do mercado PET. Então, queria pedir, doutora Miriam, por favor, nos atualize primeiro sobre o que avançou em relação ao produto para o mercado bovino e a relação com a Frigem e que pé que estamos para ter um contrato assinado com a Frigem. O trabalho avançou muito. Eu começar pelo final. O pé para assinar o contrato é só a gente reler, fazer as alterações que quisermos ou acharmos que cabem e fechar. Eles estão cobrando a assinatura desse contrato. Tá? Eles nos mandaram em junho. Eu tive lá, eles prometeram mandar até o dia 15 de junho, mandaram, e ele está na nossa mão desde então. Foi submetido ao EC 36, a esse órgão regulatório, no sentido deles analisarem o dossiê e a compatibilidade do nosso dossiê com a regulamentação do compounding e as normas envolvidas. Eles aprovaram o dossiê e fizeram só uma única demanda, que foi um teste clínico local em 3 animais. Tudo que eu já havia relatado antes, né? O envolvimento de uma empresa que é prestadora de serviços para eles, essa Ascendis Animal Health, que tem toda a competência para fazer teste clínico, para fazer os desafios, e depois tem todo o grupo de veterinários, que são os prescritores da atividade de compounding. É tudo dentro dessa empresa, que é uma empresa parceira da Afrigen lá. Eles conhecem essa modalidade ou essa estratégia de compounding, que é a comercialização através de prescrição, que não é prescrição médico-veterinária, não é individual, como é na área humana, mas é individual para as fazendas. Então, por isso é que vai ser necessário a gente dar treinamento à força de venda, que eles têm mais de 40 vendedores e prescritores veterinários nessa empresa, a Ascendis. Está programado do Johan fazer treinamento deles, e eu me ofereci para fazer junto, porque ele achou ótimo, porque ele falou é muito importante eles terem uma noção melhor do que é a proteína, o produto, a vacina, porque eles é que vão abordar os veterinários das fazendas, né? Eles são a força de venda, na verdade. Então, a gente está botando o pé em vários segmentos da comercialização. Primeiro, desenvolvimento final do produto e depois uma estratégia de comercialização através do compounding. Treinamento de força de venda, entrada no mercado, negociação e discussão com os veterinários das fazendas, que vai dar um volume, uma robustez muito maior ao nosso dossiê atual. O lote vacinal do SM14, que vai ser usado para esse teste, está pronto, mas eu não quis mandar para lá antes da gente poder mandar o Celso. A ideia era que o Celso fosse para lá para fazer a formulação lá. Essa formulação, os reagentes já foram comprados, mas eu não quero que eles façam sozinhos, eu quero que o Celso esteja presente e acompanhe e valide a formulação. Existem testes de controle de qualidade, então a gente não pode correr o risco de não ter uma resposta imune como é para ter, por conta da formulação, então eu preciso que a gente valide, né, através do Celso. E a Marília Siriane vai estar junto na manipulação dos animais. Ela fez, uma pesquisadora com mestrado, doutorado, do laboratório da Fiocruz, que é o meu laboratório, né, que acabou de ser recredenciado dentro da Fiocruz e mudou o nome. Então, eu quero que a Marília acompanhe. Nós mandamos todas as fotos e os dados dos testes que ela fez em carneiro,
que estão publicados no Parasite Immunology, então é também objeto de patente, mas eu acho que é fundamental ela estar lá por causa de todo o manejo dos animais. Manejo dos animais, da avaliação depois da infecção que vai ser feita, como é que faz a perfusão dos órgãos, como é que conta parasita, então isso ela tem uma experiência muito grande. O Johan fala que o pessoal da Ascendis tem muita experiência, mas eu sei que eles não trabalharam ainda com faciolose, eles trabalham fazendo testes para as indústrias e tal. Então, é um grupo, que é o meu grupo, né, que tem uma experiência muito grande na área de parasitologia e de testes em animais de laboratório. Está tudo estruturado, meu plano é que eles sigam para lá, uma vez que a gente tenha budget, eles sigam para lá agora em janeiro e comece o teste. O teste é rápido, mas com 2 meses depois da vacinação, a gente já tem uma resposta. Imediatamente depois da vacinação, a gente tem a resposta sobre segurança, que é a avaliação de reações potenciais, tanto locais, no local da injeção, quanto sistêmicas, mas depois a indução da resposta imunológica. Isso é muito rápido. Então, a gente, no meio do ano, vai ter isso resolvido e a gente já vai pré-aplicar para a licença do compounding. Esse teste clínico é só o que a gente tem que fazer para cumprir a demanda do Act 36, mas a gente já recebeu uma pré-aprovação em função do dossiê. Então, isso está andando muito bem, eles estão muito ativos e interessados e estão cobrando o contrato, tá? Então, o contrato depende de nós. Pelo que eu entendi, essa etapa que foi exigida prévia, que está tranquila de ser resolvida dentro do que vocês têm na mão, ela vai ser necessária para daí sim começar aquele ciclo de 18 meses a mercado. Sim, tá correto? Sim, sim. Tá. Isso a gente colocou num esquema anterior de apresentação, logo que eu voltei da África, que haviam 2 eixos, né? Um com teste clínico, outro sem teste clínico. O teste clínico, ele é importante para nós até para conhecer melhor, por exemplo, a raça de carneiro que vai ser usada. Então, ele é quase um preparatório para o compounding e ele só enriquece o dossiê. Então, o resultado que a gente quer do compounding, o compounding já implica em retorno comercial, quer dizer, em vendas, né? Mas mais do que as vendas em si, ele tem uma conotação estratégica de ter sido considerado um produto maduro o suficiente para entrar no mercado sul-africano ou africano na modalidade de compounding. Então, isso é um retorno, é um patamar que se alcança no conjunto regulatório que normatiza a produção de registro através da África do Sul na Europa. Então, o que na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas em geral. Contrato de fabricação com a Fiocruz. Como está essa perspectiva? Tá, a gente já recebeu, a gente enviou um pré-contrato, uma minuta, e está aguardando uma posição lá. A gente está negociando continuamente com o Marco Krieger, com quem você já teve uma reunião por vídeo, você viu o interesse, a abertura, e a gente está consolidando. Eu tenho tido reuniões continuadas com diversos grupos de biomanguinhos, e isso está tecnicamente muito avançado, a gente compartilhou literatura, fez um tech transfer teórico, né, para eles avaliarem o processo de produção, e agora é só assinar o contrato. A minuta, as premissas estão desenhadas dos 2 lados, porque, na verdade, são 2 contratos. Um para a produção da proteína para vacina humana e um para a produção da proteína para vacina veterinária. E é uma oportunidade fantástica, porque dá um selo de qualidade, dá uma visibilidade e uma credibilidade. E aí a gente, eu estou falando credibilidade, de um produto vindo da ciência brasileira, né, para o mundo, que não é uma coisa trivial.
Então, esse tipo de credibilidade que o produto vem, que o SM14 vem sendo construído para ter esses selos, é que com a produção na Fiocruz, eu acho que é um outro selo que agrega um valor muito grande e que abre ou facilita a entrada dos mercados internacionais, né? A aceitação de um produto biotecnológico vindo do Brasil. Isso também não é uma questão trivial, e com essa construção que a gente está fazendo, assim como na vacina humana, eu estou tendo cuidado de pautar a OMS o tempo inteiro, para a vacina veterinária, a parceria com a Fiocruz acho que vai ser muito importante. Está sendo e vai ser muito importante. Mas agora, Christian, com essa possibilidade de a gente entrar no mercado americano, surge um outro eixo que vai envolver a Fiocruz, que a gente vai negociar com eles. Eu ainda não compartilhei isso com o Krieger, nem com a Fiocruz. Agora, com o novo governo, também a gente passou por eleições, havia muita incerteza com relação ao futuro, que agora é um futuro, embora difícil, mas um futuro politicamente principalmente política científica e política de saúde, muito promissor, né? A gente estava tendo cortes muito violentos na área de investimento governamental na área de saúde e tecnologia, e agora o que a gente sabe que vai acontecer é um fomento grande, e a gente tem uma posição muito privilegiada de acesso, né, ao novo governo. Então, isso via Fiocruz e via direto através do projeto. Então, com isso, a gente vai ter, com certeza, uma situação muito favorável, como é de se esperar. E eu estou falando isso no sentido de que, uma vez que se feche negócio com o grupo americano, isso representa milhões de doses, né? Eu acho que talvez assim, centenas de milhões de doses para distribuição. E aí a gente vai precisar conversar com a Fiocruz, e o ideal é que eu acredito que isso é passível e vai ser do interesse da Fiocruz de fazer, é ter uma planta dedicada, pequena, uma planta produtora dedicada à produção do SM14, e que possa nessa planta produzir a vacina formulada também, porque até agora essa produção era da proteína, está sendo negociada assim, por exemplo, no caso da África do Sul, para formular lá, porque para entrar no compounding, um dos componentes precisa ser feito na África do Sul, e para a vacina humana era só a produção da proteína também. Mas uma vez consolidando esse negócio na área de PET, o que está sendo negociado e conversado é o fornecimento da vacina pronta. E isso é absolutamente factível de ser feito, e eu tenho certeza que vai ser do interesse da Fiocruz. Em que momento deste ano que vocês decidiram investir tempo, dedicação na formação de um segundo produto para o ramo PET? Então, a gente vem desde o primeiro semestre desse ano sendo apresentados a potenciais investidores. O interesse continua sendo despertado, mas essa decisão ela foi estimulada pelo interesse do grupo americano. Isso estava no nosso plano de trabalho, está no plano que vocês têm acesso, como um pipeline, né? Então, era uma etapa que estava prevista para ser feito, por exemplo, no meu planejamento pessoal, era para, depois que deslanchasse da África do Sul, a gente tivesse com o contrato assinado, a gente concluísse os contratos com a Fiocruz para a produção, então que essa etapa de agora tivesse toda pacificada, a gente teria tempo e cabeça para se dedicar ao produto veterinário para PET. Com relação ao produto a vacina antihelmíntica para vermes eumintos de PET, o que acontece é o que a gente já falou desde o início, o SM14 é uma proteína da família das Fatty Acid Binding Proteins, ou seja, proteínas que ligam lipídios, ligam e carregam lipídios. O SM14 é um complemento de informação, está presente em todas as fases evolutivas do parasita, desde as fases mais jovens até os vermes adultos. E isso vale para os outros eumintos também. E daí o que aconteceu? Esse grupo americano chegou até nós
porque ficou sabendo do que era o SM-14 e veio com a pergunta, primeiro, se era possível ter uma vacina para eumintos de PET, porque eles estão no segmento de PET, né, um grupo que comprou, cuja estratégia de negócio é investir na compra e estruturação de uma grande cadeia de hospitais veterinários, já tem mais de 500 comprados, estão avançando, eles são da Califórnia, mas estão avançando os Estados Unidos adentro, e começaram a ter demanda dos clientes deles de vacina, não tem aí vacina para PET, para euminto de PET, e eles vieram com essa pergunta, e essa pergunta gerou uma atualização nossa da literatura. Então, uma das primeiras proteínas identificadas por outros autores, depois que a gente publicou a nossa, a primeira foi Facil. E aí a gente resolveu desenvolver a vacina bivalente, né? Ela vem sendo chamada assim para Facil e para Xisto. Mas uma das primeiras, logo, acho que foi em 93, foi a Dirofilaria imitis. Então, foi o encontro de um homólogo na Dirofilaria. Essa Dirofilaria, as filárias causam infecções humanas, principalmente, né, a filariose causada pela Wolkeria bancroft, que causa uma doença humana importante na África, mas para pets, principalmente para cães, ela causa a Dirofilaria imitis, né? Ela causa a chamada doença do verme do coração, o heartworm, ela é transmitida, a larva é transmitida por mosquito, e ela está presente no mundo todo. Lá na Califórnia é muito importante, os dados epidemiológicos de dirofilariose foram atualizados agora, a gente tem na apresentação do Calim, e é impressionante o interesse, porque isso implica nos donos de cães, né? E esse mercado é um mercado que tem um perfil, a gente já fala já nisso, mas é uma preocupação muito grande, porque essa doença causada por esse euminto, ela é mortal. A única maneira mortal para os cães, né, que eles têm de lidar com isso é o tratamento mensal dos cachorros com anti-eumíntico. Quer dizer, não é uma vacina, né, é uma droga. Para cães pequenos, essa droga, que é a base da ivermectina, ela é nefrotóxica, ela é hepatotóxica, ela não é isenta de danos para os animais, principalmente para cachorros pequenos, né? Isso ocorre em gatos também. Eu estou falando em cães porque é o mercado mais importante. E é uma doença que, quando acontece, ela é mortal. O verme se desenvolve no organismo do cão, migra pelo sistema linfático até o coração, e lá se multiplica, entope o coração de vermes, causa uma insuficiência cardíaca violenta e mata. E eles vieram com essa pergunta se era possível ter uma vacina. Então, a gente sabia que, teoricamente, sim. Então, peguei o pessoal do laboratório, fizemos uma atualização na pesquisa da girofilária, e aí avançamos. Contratamos, a gente precisa fazer um teste clínico, nós nunca fizemos para girofilária. Então, existe uma raça de cães que é, por eleição, usada para os testes clínicos, seja com droga, com vacina, que são os cães da raça Beagle, que é o mais estudado. Fomos investigar onde tinha, quem tinha, como tinha. Então, tem um grupo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem o ciclo da girofilária, que tem canis de experimentação. Já fizemos um contato com eles e uma agenda. Essas áreas, né, esses canis de experimentação, são muito procurados, né, pelas indústrias, principalmente. Então, ele tem uma agenda, a gente falou com ele já tem alguns meses, mas a gente está agendado para começar em janeiro. E essa conversa com esse grupo foi avançando, de modo que eles fizeram ele fez, o Calim principalmente, teve acesso ao dossiê da vacina, que eu mandei para ele, teve acesso às nossas patentes, teve acesso aos nossos dados, ele foi amadurecendo o conteúdo, as informações dele, sempre com vistas a dar confiança aos investidores americanos, de que, apesar de ser uma tecnologia brasileira, estava muito bem fundamentada. Para terem uma ideia, né, como as coisas são, ele me pediu dados sobre a Fiocruz, porque não é uma questão assim
imediata, que, embora para nós a Fiocruz é a Fiocruz, né? Mas lá na Califórnia ele falou: se tivesse envolvido com uma universidade americana, seja lá qual for, era mais fácil. Então, vamos embora. Então, eu mandei os sites vocês imaginam, mandar os sites da Fiocruz, mandei os portais da Fiocruz, eles entenderam a robustez do que é a Fiocruz, do que são as nossas patentes e da maturidade do SM14 até aqui. E aí, com isso feito, ele começou a prospectar lá e tem 2 grupos altamente interessados. E esses 2 grupos de investidores, que são Qualified Investors, que é uma categoria de investidor que ele também me explicou, que tem características próprias dentro da regulamentação e da legislação americana, que são esses Safe Harbor Statements, que ele me mandou, que é como o que está, underline, é o que está na base da atividade de investimento em biotecnologia nos Estados Unidos. E aí eu acho que é importante alguns comentários, como a gente já fez com vocês, que é o que é esse mercado? É um mercado extremamente competitivo e muito fechado. Eles não têm o hábito e não têm a cultura de ficar investindo em tecnologia de outros países, né? Você imagina, é dinheiro americano em cima de uma tecnologia brasileira. Aonde eles investem, sim, aqui no Brasil, é quando a gente entra como dono da área endêmica. Nós temos o negócio é assim, nós temos a doença, eles têm a tecnologia. Então, cada vez mais a gente continua. Com a doença, eles ficam com a tecnologia. Isso dá a eles uma hegemonia biotecnológica, de modo que nós somos reféns das decisões deles, né? Então, isso vocês viram bem na época da Covid, e agora continua. Então, por exemplo, não teve nenhuma vacina brasileira até agora, assim como o fato do SM14 ser a primeira vacina brasileira no todo, tem ônus e bônus. O ônus é a gente ter que credibilizar para eles o que é uma tecnologia brasileira. E isso a gente alcançou depois, não é assim, quando a gente fala Fiocruz, para nós é trivial, para eles não era. Eu tive que dar acesso aos portais de informação da Fiocruz para eles terem uma noção do que era, de biomanguinhos, etc. Agora está tudo pacificado e o interesse é muito grande, porque a janela de oportunidade para a entrada de investidores é agora. Quando o produto está registrado no FDA, por exemplo, ou lá na África, no compounding, acabou, ele não entra, aí é da indústria, é do mercado, aí a conversa é outra, né? Então, ele fez um levantamento para poder negociar com esses investidores, ele fez um levantamento do valor do SM14 de acordo com as métricas e parâmetros do mercado americano, que é fundamentalmente baseado nas vendas, né? No tamanho do mercado comercial. Do outro lado, na maturidade da tecnologia em questão. E do terceiro lado, da credibilidade dessa tecnologia. Eu acho que foi bem completo mesmo, né? Então, onde estamos e para onde vamos, né? Isso dá uma noção muito, muito clara para os nossos investidores, potenciais investidores, para dar continuidade a essa jornada que eu creio que tem todas as condições para ter um êxito muito forte.